Vale a pena prestar atenção. A 14:6 há um texto que começa desta forma: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Muitas coisas importantes nos chamando a atenção num texto da Bíblia. Note, há um clamor, um chamado por um anjo apressado. Ele está voando num tom de urgência. Há um conteúdo no meio, um chamado para que todos os habitantes do mundo temam a Deus. Note, não é possível temer a Deus sem minimamente conhecê-lo, porque o Deus da Bíblia é um Deus revelado. E ele está dizendo: temam a Deus, glorifiquem-o, porque ele anuncia agora um time, um momento, um ponto na história decisivo. Chegou a hora, uma hora aclamada, uma hora desejada. Chegou a hora do seu juízo. E este momento agora, onde o relógio do universo bate apontando o início de algo extraordinário, importante, determinante, todo mundo é chamado a se posicionar. E nesse momento eu te chamo a se posicionar também. E eu vou dizer duas coisas para você, fundamentalmente importantes para nós hoje. A primeira é que precisamos orar, pedindo para que Deus nos conceda a compreensão. Presta atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia é um livro escrito, inspirado por uma mente superior elevada, que é o Espírito Santo. O mesmo Espírito que tocou a mente do autor, os profetas e apóstolos que escreveram, é a mente que deve tocar, é o toque que deve estar envolvendo aquele que ouve. E é por isso que, obviamente, você já deve estar pensando: precisamos, neste momento, pedir pela compreensão de Deus nos textos que nós vamos ler. Mas esse relacionamento de conhecer a Deus, que chegou a hora do seu juízo, envolve também mergulhar na palavra, compreender a palavra e ser alicerçado numa palavra conhecida. Um dia alguém me disse uma frase, eu vou repartir para você: não gostar da palavra de Deus e não gostar de Deus é a mesma coisa. Rejeitar, portanto, a palavra de Deus é rejeitar a boca de um Deus que quer se fazer conhecido. As pessoas podem também te impedir de fazer muita coisa no seu relacionamento com Deus, mas não pode te impedir de orar. Então aqui eu vou te chamar a fazer duas coisas. Neste instante nós vamos parar e orar, pedindo a iluminação de Deus para este momento do estudo da palavra e para todos os outros momentos onde você é desafiado a compreendê-lo. E segundo, eu vou te chamar também a mergulhar na palavra de Deus, não apenas neste momento, mas em todos os momentos da sua vida. Então, se você pode me acompanhar aí, onde você está, me acompanhe nesta oração. Querido Deus, é muito bom te chamá-lo de Pai. E como filhos, em nome de Jesus, nos aproximamos. E ao nos aproximar, Senhor, queremos te pedir que nos conceda a luz da compreensão da Tua palavra, conforme o Senhor quis ao revelá-la a nós. E nos dá continuidade em conhecer-te pela palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu disse para você que eu ia te chamar a dois desafios. Um é orar. Oramos agora e vamos continuar orando. E espero que você faça isso na sua casa e com frequência. Mas eu quero te chamar também a fazer um mergulho no estudo da palavra de Deus. E faço aqui uma sugestão como uma oferta de graça de verdade. Eu disse para você que no livro de Apocalipse, capítulo 14, é um chamado radical a toda a humanidade para temer a Deus, dar glória, porque chegou a hora do seu juízo. Há uma relação direta aqui entre o temor de Deus e o juízo de Deus que chegou. Vamos aqui conversar com honestidade. Nos acostumamos, mesmo que culturalmente, a perceber ou pensar sobre o juízo como uma coisa que não seja assim necessariamente positiva. Quando nós pensamos no nosso dia a dia, as notícias que nos chegam pelos jornais, pela revista, pelos mecanismos de informação que temos, e a gente fala sobre juízo, o que vem à nossa mente? Vem uma história ou vem uma conotação de condenação. Alguém vai ser julgado. Há uma ideia de um crime, de um delito, de alguma coisa que aconteceu, e agora existe uma expectativa de condenação ou de absolvição. Pensamos em juízo e nos colocamos imediatamente no banco dos réus, esperando e tendo uma certa expectativa de que minimamente tenhamos chances de sobreviver ao juízo.
A Bíblia fala de juízo e não fala poucas vezes, e na nossa compreensão sobre o juízo é necessário, querido, deixar que a Bíblia fale. Vamos para mais um texto da Bíblia para a gente colocar uma luz a mais sobre esse importante tema. No livro de Eclesiastes, o sábio Salomão termina o seu livro falando de juízo e ele junta algumas palavras aqui que já nos foram faladas conforme a gente leu aqui no livro de Apocalipse 14, 6 e 7. Salomão escrevendo na seu livro de sabedoria, Eclesiastes capítulo 2, verso 13, terminando o livro, ele diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma, o resumo, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isso é dever de todo homem, portanto toda a humanidade tem o dever de temer a Deus e fazer a sua vontade, guardar os seus mandamentos. E o verso 14, que definitivamente fecha o livro, diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Uma informação a mais nesse texto. Quando a gente pegou Apocalipse 14, 6 e 7, as duas palavras estão aqui também. Temer a Deus e dar-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Aqui ele vai colocar um elemento entre o temer a Deus aqui, que é guardar os seus mandamentos. E percebemos pela maneira como os profetas estão falando sobre o temor a Deus, que há uma relação direta entre temor a Deus e fazer a sua vontade. Vem aqui comigo e vamos conversar sobre isso. Temer a Deus e fazer a sua vontade, ele parte de um conceito bíblico de perceber a diferença que existe entre nós e Deus. Um dos efeitos que o pecado causa na nossa vida é a gente se achar, se sentir Deus e numa cobiça pelo trono, sentar no trono de Deus como se fosse Deus. Isso não foi um fenômeno exclusivo de Lúcifer. Lúcifer desejou literalmente, materialmente o trono para governar o universo. O texto que fala sobre ele, fala que ele olhou para Deus e fala: se assentarei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas em essência, todo o pecado começa com a cobiça por fazer ou ser algo que é exclusivo de Deus. O conhecedor do bem e do mal é Deus, e ele faz essa declaração no final do livro de Gênesis, no final do capítulo 3. Ele diz: eis que o homem se tornou como um de nós. Mas se tornar como um de nós lhe foi proibido. Ele fala: você não deve fazer isso. No dia que você fizer, você vai morrer. Portanto, entendemos que o homem cobiçou um atributo exclusivo de Deus. Há uma cobiça de querer se sentir como Deus. Essa cobiça, Deus tem poder sobre vida e morte. Quando alguém tem a tentação e a execução de um assassinato, ele atribuiu para si uma atribuição divina. Ele não pode interromper uma vida. Deus é proprietário de todas as coisas. Quando alguém se arvora, furtar ou pegar alguma coisa que não lhe está sob o seu domínio, ele quer fazer algo que só Deus pode fazer. Deus é o dono de tudo. Você está me compreendendo assim, né? Que todo pecado é querer ser um absoluto para si mesmo. Portanto, todo pecador, ele está sujeito e cedeu à tentação de não saber a diferença que existe entre ele e Deus. Isso pode parecer absurdo, mas o pecado gera bizarrices mesmo na nossa mente. O absurdo. Olha para Satanás e pensa: como que um ser criado achou que ele era digno de sentar no trono? Mas é assustador, mas é real pensar que todo mundo faz isso. Todos os pecadores se acharam dignos de fazer algo que só Deus pode fazer. Todos eles. Agora note o que está acontecendo aqui. Teme a Deus. Temer a Deus é olhar para Deus e perceber, repito, a diferença que existe entre ele e nós. Quando Faraó ouve a mensagem de Deus para que o povo saia do Egito, o comportamento dele diante de Deus foi um comportamento de quem estava se sentindo no mesmo nível. Quando Deus te chamou a temer, Ele te chamou a olhar para Ele e percebê-lo como um outro absoluto, maior do que tudo, soberano, onipotente, onipresente, onisciente, todo justo, todo santo, todo amor. Ele é diferente, Ele é maior. Entendendo Ele como Criador, como o maior de tudo, nós devemos entender qual é a nossa posição diante dEle. E a posição que temos que ocupar diante dEle não é que Ele faça a nossa vontade, mas entendendo a absoluta superioridade dEle. A gente tem que se render à vontade dEle, que não pode ser impedida. Temer a Deus é olhar para Deus como Ele é e sentir medo de não estar embaixo da vontade dEle.
Eu vou repetir porque isso é muito importante. Esse temor relacionado a medo não é medo de Deus, mas é um medo de estar afastado de Deus. Isso é o temor de Deus que está se dizendo aqui. O medo de estar afastado de Deus e a consciência da diferença que existe entre Deus e nós nos faz obedecer, temer a Deus e dar-lhe glória. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Mas aqui em Eclesiastes ele puxa e traz uma coisa mais importante para a gente aqui. Deus há de trazer a juízo, e aqui há uma ideia que ele traz no texto de emergir, pegar aquilo que está na profundeza e colocar na superfície. Ele vai expor, mas ele vai expor dois tipos de obras. Expor todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Nós comumente não pensamos no juízo como uma exposição de boas obras, mas o texto bíblico diz, e não diz só aqui, de uma exposição, de um julgamento de Deus e a função das boas obras no juízo. Isso é muito importante. Paulo, quando ele está terminando de escrever, tendo uma expectativa de sua morte, ele cita seu reto juízo, seu justo juiz, que fará justiça a ele. Ele fala que a coroa dele está guardada quando Jesus, o justo juiz, ele fará justiça a ele. Paulo está numa situação entre ele e Nero. Nero tem muitas obras más que estão escondidas e foi atribuído a Paulo um julgamento injusto. Mas ele fala, eu estou esperando o dia do julgamento justo, e naquele dia Deus há de trazer a juízo todas as obras e vai me dar uma coroa. Paulo anseia pelo juízo. E os injustiçados na história, os oprimidos na história, na Bíblia, anseiam pelo juízo o tempo todo. Numa frase dita sempre na Bíblia, até quando? Até quando, Senhor, não julgas? Até quando durará a assolação desoladora? Até quando? Até quando? E os textos do até quando? Até que Deus fala, até o juízo acontecer. E o juízo vai colocar os pingos nos is. No livro de Apocalipse, no começo do livro, nas cartas, há um juiz que diz sobre obras. Ele fala, eu conheço as tuas obras. E quando ele fala, eu conheço as tuas obras, ele deixa bem claro que o mundo não conhece as suas obras. O mundo não conheceu o choro. O mundo não conheceu o clamor, o pranto, o desejo de ser diferente. O mundo não viu o que Deus está vendo. Ele fala, eu vou trazer a juízo. E ele diz também, eu conheço as tuas obras. Eu sei que você não pode suportar os homens maus. Eu sei quem é você. Eu te vi chorando. Eu conheço os seus desejos. E Deus há de trazer a juízo todas as obras e vai trazer as obras boas. Há então uma pergunta sobre um clamor, e de um clamor sobre o juízo que coloca as coisas no lugar correto. Há uma conotação da função das obras boas. E aqui, juntando os dois textos, eu queria te chamar para um outro texto que nós vamos ler junto, que está lá em Mateus. O Evangelho de Mateus, quando Jesus está falando no Sermão do Monte e explicando coisas sobre a ética do reino. No capítulo 5, um versículo muito conhecido, quando ele fala sobre ser sal e ser luz, no verso 16 do capítulo 5, ele fala sobre essa associação de boas obras. E ele vai dizer no verso 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você está me acompanhando? Então vamos fazer uma revisão rapidinho para a gente grifar um pouco mais essa linha. O texto de Apocalipse 14:6 nos chama a atenção como um anjo poderoso que dá uma mensagem para esse tempo dizendo, tema a Deus e dai-lhe glória porque chegou a hora do seu juízo. O temor a Deus está associado a uma obediência àquilo que ele é pela consciência da diferença que existe entre nós e ele. Continue essa revisão comigo. Temer a Deus e dar-lhe glória. Em Eclesiastes ele fala assim, olha, Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Jesus disse assim, as pessoas devem olhar para você, perceber em você coisas que você não faz, mas que eu faço em você, e o resultado disso é que o meu nome será glorificado. Em outras palavras, as pessoas vão me conhecer mais, me ver mais. A obediência, o temor a Deus, que gera um tipo de atitude por parte dos seguidores de Deus, dos filhos de Deus, produzem uma reação nas pessoas. E a reação nas pessoas é glorificar a Deus. Tema a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus.
Que conclusão importante sobre um assunto que muitas vezes na história foi muito confuso e está associado ao juízo. Por favor, atente porque eu vou te dizer. Nós somos justificados no sentido de que Deus nos perdoa por uma razão que não está em nós, está nele. Nós somos justificados porque o nosso Deus é justo, amoroso, misericordioso e gracioso. E no exercício da sua vontade de perdoar e ser justo, Ele nos perdoa. Deus não olha para nós e analisa o nosso currículo, a nossa caixa de ferramentas, o nosso leque de boas obras para nos perdoar. Mas Ele nos perdoa para nos possibilitar e nos colocar num ambiente interno e externo possível para que a gente possa glorificar. O pecado controlando a vida e a ausência de graça e perdão não permite que eu glorifique a Deus. Mas quando eu vivo a experiência da graça, a experiência do perdão e uma vida em paz com Deus, eu posso ter obras que o glorifiquem. As minhas obras não galgam e não aplanam o meu caminho para o céu. Mas as minhas obras e as minhas atitudes, elas geram conhecimento de Deus que levam outras pessoas a passar pela experiência da graça. Vou repetir porque isso é muito importante. Quando o Deus que age em mim, me perdoando e me possibilitando uma vida com Ele, essa vida mostra Cristo. Quando Cristo é conhecido por outras pessoas, elas vão querer ser perdoadas por este Cristo que mostrou graça na minha vida. As nossas boas obras não nos levam para o céu, mas essas nossas boas obras geram nos outros uma vontade de ir para o céu, porque elas conhecem o Deus que age em nós, através de nós. Amigo, isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, uma frase bem viciada: isto é ponto de salvação? Não. As nossas boas obras, elas não são ponto de salvação para a gente, mas elas são muito importantes para a salvação dos outros. Não que as nossas obras nos justifiquem, mas as nossas obras mostram a pessoa que nos justificou, para que elas sejam justificadas também. E aqui, nessa justificação, eu quero te levar para mais um texto muito importante, que está lá no livro dos Salmos. O Salmo de Davi, um dos salmos mais conhecidos de Davi, que é o Salmo 51. O Salmo 51 é um salmo de pedido de perdão de Davi. Então, quando a gente olha para o texto como salmo, como pedido de perdão, nós vamos entender o que é justiça. Entende por justiça o ato perdoador de Deus, quando Ele nos perdoa sem estar errado e injusto no ato de perdoar. Salmo Davi aqui neste salmo, falando sobre o seu pedido de perdão e falando como Deus o trata. Ele diz no verso 4 do Salmo 51. Pequei contra ti somente. Analisa comigo o texto. Ele diz, pequei contra ti somente. Então, numa análise do texto simples, nós vamos perceber que Davi está falando diretamente para uma pessoa. Ele está falando com Deus. Pequei contra ti somente. E fiz o que era mal perante os teus olhos, ou seja, os olhos de Deus. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi fala que ele pecou contra Deus e há uma ofensa pessoal, direta, dele para com Deus. Mas ele coloca uma coisa no texto que uma visão rápida pode nos impedir de entender a sua profundidade. Pensa comigo. De maneira, diz ele, e serás tido. Serás tido pode ser assim traduzido de uma forma como sinônimo, serás considerado, serás julgado. Alguém tem Deus por justo, alguém tem Deus por puro. O que ele está dizendo é assim, quando alguém te olhar e te avaliar pela maneira como você está me tratando, ela vai considerar você puro, vai te considerar justo. Ou seja, quando todo mundo souber como foi que você me tratou, eles vão perceber que o Senhor sempre foi correto. De maneira que serás tido por justo, tido por puro. Porque foi eu que te ofendi, isso é verdade. O errado da história foi eu. Então, seja lá o que for que o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer de maneira pura e todo mundo vai ficar sabendo disso. O que está aqui no texto? Existe alguém avaliando a maneira como o juiz de toda a terra julga. Isso é claro. Paulo, quando ele está falando sobre pecado e justiça, ele usa o texto de Davi, usando palavras agora mais diretas ainda sobre esse assunto. Lá no livro de Romanos, capítulo 3, verso 4, eu quero te convidar para dar um salto lá para Romanos, capítulo 3, verso 4. Romanos é um tratado bíblico, teológico sobre pecado e a justiça de Deus e a maneira como ele nos salva.
E Paulo, ele faz uma citação direta do texto de Davi, Romanos capítulo 3. Verso 4, no meio do argumento ele diz assim, de maneira nenhuma, ou seja, quando Deus foi infiel, de maneira nenhuma. Agora ele vai continuar dizendo assim, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Segundo está escrito nos Salmos, o Salmo de Davi, e ele vai fazer uma citação, falando diretamente daquilo que Davi falou, só que ele vai colocar outras palavras. Para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. De maneira direta, Paulo nos chama a uma conversa muito séria sobre juízo, porque é comum para a gente pensar em justos e injustos, salvos e perdidos, seres humanos, pecadores, sob o juízo no dia do juízo. Mas Paulo fala assim, não é só você que é julgado, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. E ele vai dizer assim, de maneira que venhas a vencer quando fores julgado. Quem está sendo julgado no texto de Paulo? Deus. Está sendo julgado sobre o quê? Sobre algum pecado, algum erro que Deus cometeu? De maneira nenhuma, nunca. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Deus não erra. O que ele está dizendo é que nesse ponto Deus está sendo julgado pela sua maneira de julgar. Então raciocina comigo aqui rapidamente. Você crê na volta de Jesus? Eu espero muito que você creia. Jesus vai voltar. A Bíblia descreve ações quando ele voltar. Uma delas é que quando Jesus voltar, a sua presença gera a morte do ímpio. E a sua presença gera a transformação imediata daquele que foi justificado. O corpo mortal se reveste de imortalidade. Esse corpo corruptível se reveste de incorruptibilidade. Mas o que tem nesse texto? Se no momento que ele volta a sua presença determina destinos, é porque o destino já foi selado e o julgamento já foi feito. O texto bíblico diz, nos capítulos finais do livro de Apocalipse também, que os salvos sobem no céu e dizem viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aí a eles foi dada a autoridade de julgar os mortos. Quais mortos? Aqueles que foram mortos quando Jesus voltou, ou aqueles que não ressuscitaram quando Jesus voltou, portanto todos os perdidos. Nós vamos avaliar a situação dos perdidos e vamos julgar o julgamento de Deus. Deus vai expor diante de nós a maneira que Ele usou para nos salvar. E os critérios que Ele usou a partir da nossa vida estarão na balança, a vida dos perdidos e os julgamentos e os critérios de Deus. E nós vamos olhar e perceber a maneira como Deus age. Deus se expõe a julgamento. Se expor a julgamento não significa que se determina, ou nós vamos arvorar a determinar quem se salva e quem se perde. Não, isso aqui é exclusivo de Deus. Mas Deus vai permitir que a gente olhe para Ele, ou conheça ainda mais na sua maneira de gerir a redenção, e olhar para Ele e dizer, Senhor, está certo, verdadeiros e justos são os teus caminhos. Quando nós olhamos para esse texto, percebemos o seguinte, em última instância, quem está sendo avaliado pelo universo todo é Deus. E é muito importante que eu e você percebamos isso. Deus não errou para ser julgado. Mas a grande controvérsia entre Deus e Satanás começa quando Satanás lança dúvidas sobre o caráter de Deus. Isso está em todos os itens, em todas as histórias. No livro de Jó, no primeiro capítulo, uma descrição lá no livro de Jó sobre uma reunião onde todos estão ali, e quando todos estão lá, Satanás aparece, e a frase de Satanás gera dúvidas sobre a capacidade de Deus de gerir um coração. Ele fala, Jó debalde porventura teme a Deus, Jó não gosta de você, Jó gosta das bênçãos de você, o amor que você espera dos seus, você não é capaz de produzir no coração de Jó. Na conversa de Satanás com Eva, na tentação, ele fala, Deus sabe que os teus olhos vão se abrir. Ele joga dúvidas sobre o caráter de Deus, a sua bondade ao revelar e ao não revelar coisas, ao permitir e ao proibir. Quando Jesus é batizado, Satanás aparece depois na tentação e fala, se és o Filho de Deus. Ele gera dúvidas sobre a declaração dita por Deus, tu és meu filho. E ele vai gerando dúvidas. Quando Deus se expõe ao julgamento, ele fala, olhe para mim, me ouça, me analise e tire suas próprias conclusões. Deus se faz poderoso e vitorioso no juízo quando nós o tememos. Deus te chama hoje a temê-lo.
para que Ele use você como prova da sua veracidade. E é por esta razão e com esse pedido eu vou orar. Querido Deus, louvado seja o teu nome, porque tu és um Deus de misericórdia, graça e juízo, e o Senhor vence no juízo. Usa-nos, Senhor, e o teu poder sobre nós, para que sejas vitorioso, nos usando como prova da sua verdade. Em nome de Jesus. Amém.